Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, um dia super abençoado, maravilhoso, produtivo para você, cheio de muitas bênçãos, assim como o desejo que seja o meu. Gratidão universo, gratidão por esse eterno presente que é o momento do agora que estamos aqui, que é onde a vida acontece. Nunca se esqueça disso. Para você que está chegando aqui a primeira vez com nós, estamos fazendo a leitura e estudo desta ferramenta aqui, ó, se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ele ajuda você a ter uma compreensão melhor dos seus pensamentos, a você entender uma grande pergunta que nós não fazemos ela, que é quem somos nós. Pare para se perguntar, quem sou eu? Faça essa pergunta para você. Você vai ver que a resposta dela é muito mais profunda do que você imagina. Só que para você compreender e achar essa resposta, eu tenho uma notícia que talvez possa até te parecer um pouco desanimadora agora. Mas você tem que treinar e observar isso todos os dias da sua vida. Porque esse é um objetivo comum de todas aquelas pessoas que querem evoluir e a evolução nunca para, ela só termina no último momento que você dá o último suspiro nesse corpo físico. Enquanto você estiver aqui, você tem a oportunidade de estar evoluindo. Então você tem que entender isso de uma forma ou de outra, tá? E é uma escolha sua seguir esse caminho, que é um caminho de aí sem volta, né? Quando você engrena nesse caminho de se autodesenvolver, de se conhecer melhor e automaticamente se conectar com Deus, ter esse lado espiritual refinado de forma clean, né? Limpa, transparente, sossegada, sem ter dor de cabeça, essa é uma jornada que sem dúvidas você vai enfrentá-la com muito prazer. Porque a vida é assim, a vida é feita de evolução e a gente evolui todo dia, só que a gente evolui agora, no presente, nesse exato momento que nós estamos agora. E a gente tirando, né, esses momentos para a gente estudar, entender sobre isso, a gente toma consciência de quem somos nós. Mas essa consciência, ela é interna, ela não é o que me falam aqui fora. E quando eu entro nisso, acabou, ninguém te segura mais. Aí você só vai progredindo. Aí a sua evolução vai depender totalmente da sua escolha. Se você gosta, né, antes da gente começar a nossa lição de hoje, se você gosta desse tipo de assunto, eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia, né? A gente vai entrar agora, tá no capítulo 18 e a gente está entrando numa fase das lições que exige um comprometimento muito grande e talvez se você não acompanhou lições anteriores, talvez você vai sentir um pouco de dificuldade, você vai se sentir desafiado, vai falar assim, não, esse papo aqui é muito louco, é muito maluco, e de fato você tem que vir se preparando para que você tenha esse tipo de entendimento. Eu faço esse convite para você, né, para você que você possa estar acompanhando e buscando, fazendo a escolha de evoluir o seu lado espiritual, a sua personalidade, né, evoluir quem você é. E aqui a gente discute sobre isso, né? Eu trago as minhas experiências fazendo a primeira vez um curso em milagres, eu digo para vocês, é uma transformação fantástica para aquele que se dedica, para aquele que mergulha. Porque no começo é bem leve, né? Mas aí ele vai te aprofundando e vai te exigindo um nível de maturidade muito maior para que você possa evoluir. E é muito poderoso, tá? À medida que você evolui também, você sente o seu nível de energia aumentado, a sua vitalidade aumentada, porque você está mais conectado, você entende mais sobre a vida, você começa a ter uma compreensão, e essa é uma busca incansável de todo homem na sua existência. Quando eu falo todo homem, né, o ser humano, o homem, a mulher, então isso é uma busca incansável para você, certo, meus leões, minhas leoas? Gratidão, inscreve aí, né, para que a gente possa meter bronca aí e aprender demais, aprendermos muito juntos. Para quem nos acompanha já há mais tempo, hoje, né, nós estamos na lição 152, que vai ser uma lição extremamente poderosa. Inclusive, fala, né, da abordagem que eu dei aqui inicial, que o título da nossa lição de hoje é O Poder da Decisão é Meu. É meu. Se eu quero mudar, vou mudar. Se eu não quiser, nada faz você mudar.
Gratidão, universo. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia maravilhoso de hoje, que é esse eterno presente que o Senhor nos dá agora. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações nessa lição de hoje, falando com nós e dando cada vez mais entendimento para que nós possamos evoluir nosso espírito, nos conectarmos nessa mente de unicidade com o Senhor e assim seguir o nosso caminho e quebrar todas essas crenças que ainda nos cegam, nos limitam e nos impedem de ver a realidade que é dentro de nós. Nós pedimos a sua ajuda hoje para que nós possamos adquirir esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria e fazer se cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Vambora, meus leões, que hoje a lição também é intensa. Vamos chegar junto. Vamos lá. O poder da decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo, e nada do que escolhes é omitido. Eis que o teu mundo completo em todos os detalhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Ele te faz essa pergunta. Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Outra pergunta. Pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Outra pergunta. Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? Mais uma pergunta aqui para nós. A verdade tem que abranger tudo, se é que é verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. Olha que poderoso que ele já começou a dizer para você aqui. Tudo é uma escolha sua. Tudo é uma escolha sua. Algumas coisas, né, como a paz, ela não pode, a paz ou o pesar não pode ser parte da alegria, o pesar não pode ser parte da alegria, porque a alegria é totalmente paz. O ódio não pode ser parte do amor, porque são meras ilusões, que elas vêm, né, para talvez causar esse sentimento, para atingir o ego, usa isso para te causar essas ilusões, para que você fique em níveis de sofrimento e não consiga se conectar com essa paz da mais pura verdade, que é quando você olha para dentro de você. Aí vem aquela situação. E como que você é desafiado nesse sentido, tá? Através da sua vida? Através do seu dia a dia. Porque a gente acha que simplesmente ou eu não fazer nada, o fato de eu não fazer nada, eu vou passar pela vida tudo bem. Não vai, porque sempre vai ter uma prova para te colocar muito para baixo. Às vezes pode ser até dentro da sua própria casa, um familiar, um parente, né, um filho. Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que passam uma vida, vai lá e casa. Eu não quero buscar realizar os meus sonhos, eu não quero conhecer a verdade. Eu vou ajudar meu marido nessa jornada dele. Eu vou ajudar o meu filho nessa jornada dele. Principalmente para quem é mãe, né? Porque mãe é assim. Filho, né? Quem tem filho é mulher, principalmente a mulher tem essa experiência muito poderosa. Se você já teve filho, é uma coisa que é inexplicável, né? É divina. Mas você não criou isso, né? Você foi apenas um canal para trazer essa pessoa, essa criança pro mundo. Então você entende que Deus usa a gente assim como canal para trazer as coisas para o mundo, as grandes obras, as grandes transformações, as grandes pessoas. Só que para isso acontecer, em níveis, né, no caso em níveis espirituais, níveis emocionais, eu preciso estar muito bem conectado comigo e ouvindo o que Deus tem para falar comigo. A maternidade é um exemplo, né, do poder de Deus, de como Ele usa a vida das pessoas.
E se Deus não quisesse que a mulher tivesse filho, também ele não ia usar ela como ferramenta. Entende? Então, assim, todo mundo que veio aqui fisicamente tem algum propósito. Só que você tem que entender qual que é. E o ego, ele tenta te derrubar o tempo todo para você ficar no mundo de ilusões e não tomar a decisão certa. E voltando ao exemplo da mãe, por exemplo, ela toma às vezes a decisão de abrir mão da alma dela, dos sonhos dela, de fazer a missão dela para cumprir a missão pro filho. Para ajudar o filho a cumprir um terceiro a cumprir a missão. Não é assim que você tem que funcionar. Não tô dizendo que você não deva amar seu filho, não deva ajudar, não deva se conectar com essa energia. Porém, você não pode anular quem você é, você tem que fazer essa escolha. Então você escolhe estar sofrendo, você escolhe estar em dor, você escolhe não fazer. E como você faz isso? Talvez inconscientemente, porque você começa a venerar alguma coisa. E principalmente eu falo de mãe, né? Porque mãe é assim, porque às vezes a mãe abre mão da vida dela toda para cuidar dos filhos, depois que vira mãe. E os filhos são frutos de uma árvore, e esses frutos têm que crescer e dar outros frutos. Eu não posso simplesmente parar porque eu tenho filhos, eu não tenho simplesmente que parar a minha vida para realizar os sonhos deles. Porque, eles foram minha realização do meu sonho. Você está se colocando numa posição que você está fazendo uma escolha que Deus não te colocou, não te deu essa... Como é que eu vou te falar? Você pode fazer, tá? Mas Deus não te deu esse propósito, porque Deus te deu um propósito muito maior. E cada um de nós tem um propósito muito grande aqui na Terra para com a humanidade, para com os outros, porque somos uma mente unificada. Mas todas as situações, as adversidades da vida, talvez vão querer te colocar esse impeditivo para que você não o faça, não cumpra o seu propósito, para que você não escolha a salvação, para que você faça uma escolha de abdicar da sua vida, né? E ele fala aqui, ninguém morre sem o próprio consentimento. Então você escolhe essa morte. Eu findei meu propósito, eu vou ajudar ele. E isso é ruim até para a pessoa também, que tá do lado um filho, por exemplo, que às vezes pode ser o contrário também, né? Tem filhos que às vezes falam, não, eu vou abdicar a minha vida para cuidar da minha mãe. Não tem nada de errado com isso, tá tudo bem, tá, gente? É cuidar, não tem nada a ver com propósito. Agora, você despejar sua vida toda, não, você tem que ter uma energia tão poderosa que você vai ter todos os meios para ajudar as pessoas que você ama, mas sem ter que quebrar o seu propósito da sua vida para fazer algo. Porque você entende que até a morte mesmo é uma nuance, é um passo natural dessa vida, que vai chegar para todos nós. Então a sua alma entende isso, e quando você está em paz com você está conectado nessa essência, na verdade que abrange a extrema, que você pode acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Então, talvez você, em muitos momentos, quando eu falo isso, você pode estar duvidando. Que nada! Isso é besteira! Tem que ajudar, assim. Sim, não tô falando que não tem que ajudar. Só que você entende que você não pode abrir mão do seu propósito. E se você abrir, é uma escolha, tá? Tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Tem gente que às vezes se abdica de cumprir o seu propósito para ajudar alguém. Isso, talvez... você não consiga enxergar isso agora, isso vai te machucar em algum ponto, mas tá tudo bem, tá? Isso é uma escolha individual de cada um, mas estou trazendo esse ponto para que você possa observar essas características dentro de você. Eu observo isso muito em mim, né? Isso te torna uma pessoa ruim? Não te torna uma pessoa ruim. Você tem uma visão que você está focado no seu propósito e você vai criar meios para ajudar todas aquelas pessoas. Você não vai deixar de ser uma boa pessoa. Sempre a sua vida, você tem que sempre buscar a retidão, a justiça, né? Trabalhar isso são leis naturais de Deus que Ele fala com você no seu coração enquanto você está conectado com você mesmo, dentro dessa verdade. Não precisa ninguém falar, não precisa o homem falar, porque essa retidão vem do nosso Criador. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso já ouviste antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda parte não tem significado, mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira.
A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer pensar nisso, pois se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa e a verdade perdeu seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro e aquilo que é falso é falso. Ou seja, eu trouxe até esse exemplo ontem, né, que é muito interessante, muito congruente com o que eu vou falar aqui agora, com o parágrafo. Eu tive a situação lá com o meu fornecedor que, eu tava conversando com ele, uma coisa totalmente tranquila, e o cara veio e me atacou. Se a pessoa te ataca, você tá no amor, tá no ódio, ele vai pegar e vai te devolver. Mas não, eu fui no muito amor com ele, no entanto que o amor, ele é muito poderoso acima da mágoa, do ódio, no entanto que ele veio me pedir perdão e tal. Gente, mas eu tô... até a Luciana falou uma coisa muito interessante. A gente tem que ter muita sabedoria pra lidar com isso e, não pode fazer diferença pra mim, pro meu ego, pra minha vaidade, se ele pediu perdão ou não, porque isso aí tanto faz. Lembre-se, a sua essência é a prova de bala. Ela não se importa com isso. Quem fica dando moral pra isso, se é bom ou se é ruim, é você. E se você dá atenção demais pra isso, o ego, né, essa resistência, ela vai tomar um outro formato para querer te derrubar em uma outra situação. Em algum momento você vai falar assim, você vai ter orgulho às vezes de falar assim, não mexe comigo, não mexe com meus filhos que eu sou o bicho. Um exemplo, pode acontecer uma situação com um filho meu, que às vezes vai me tirar fora do sério, vai me descontrolar e eu vou falar assim, nossa, eu sou o bicho, e às vezes eu tenho orgulho disso. Esse instinto natural de sobrevivência já nasce comigo, então eu não preciso despertar isso não, o bicho não. Eu tenho que ter orgulho às vezes de olhar e falar assim, não, eu tenho orgulho de ser gente. Como que é de ser gente? De se posicionar e trazer isso com muito amor, com muito carinho. Então, por isso que você tem que praticar, entender isso todo dia, para você não misturar, para você reconhecer que esse caminho da salvação, da verdade, é único, ele não tem oposto. Porque senão ele perde o significado, né? E ele fala aqui ainda, ó. Pois se aquilo que não é verdade for verdadeiro, quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa e a verdade perdeu o significado. Quando isso? Quando eu deixo por um minuto, por uma frechinha de perder, de entender o meu propósito e esse processo de evolução. Por isso que eu tenho que estar sendo um profissional, 24 horas conectado aonde? Comigo mesmo, com a minha alma, prestando atenção em tudo que eu penso. Sabe por quê? Porque o seu ego não dorme, sua alma não dorme, sua essência não dorme. Quem descansa é o seu corpo físico, ele descansa. A sua essência não descansa. É muito desafiador você começar a compreender de forma mais profunda, porque isso te gera um nível de liberdade extremo. Isso te gera um nível de liberdade extremo e quando você está com essa liberdade, você fica cada vez mais em paz. Essa é a mais simples das distinções e, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente suas. E assim a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições, introduzidas por ti. O que ele está querendo trazer em resumo aqui? Você não consegue distinguir porque você está obscurecido por situações que não são escolhas suas, tá? Mas você está ainda... Pode ser que em algum ponto ainda você está cego por alguma ilusão, por alguma crença. Por que eu tenho que sofrer? Se faça essa pergunta. Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar por essa dificuldade? Eu tenho uma compreensão, quando eu tenho essa compreensão da verdade, eu sei que essas nuances sim acontecem, mas elas não me abalam por conta da minha essência à prova de balas. Mas, porém, se por algum momento eu deixo de acreditar nisso, eu sou testado. Eu sou reprovado nessa escolha de estar conectado comigo mesmo. E por algum momento eu perco e a minha visão da verdade é oculta, é obscurecida. Eu começo a ficar sem entender a situação daquele momento. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, porque você vai passar sua vida toda no aprendizado. Isso vai ser uma parte dele. Não tem por que você ficar indignado com isso.
Ah, eu fiz o meu trabalho, mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Você quer uma estrelinha? Você quer um ok? Você quer um elogio? Pra quem? Mais uma vez, só a essência da sua alma não importa com isso. Porque você tá ali fielmente para cumprir o seu propósito todos os dias e dormir o sono dos justos. E acordar em paz, tranquilo, para no outro dia você executar o seu propósito, a sua tarefa, entregar o seu melhor. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por definição. Isso inclui todas as variações do sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade e pela qual é falso. O que é falso, se mantém separado da verdade tal como é. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, porque senão, estados transitórios que são falsos por definição, entenda-se isso, tá? Estados transitórios que são falsos por definição, que é o quê? Que é aquelas situações corriqueiras da vida, que talvez elas em algum momento, elas possam te parecer, né, que algum tipo de verdade. Aí ele traz aqui, ó, isso inclui variações de sentimento, as alterações do seu corpo físico, da sua mente, de toda a consciência, de todas as reações, de tudo como você reage. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade. E pela qual o que é falso se mantém separado do que é verdade tal como é. Essas situações, se você deixa elas transparecerem fora do que Deus te criou, aí você começa a achar que elas talvez tenham algo de verdade, que não tem. Porque Deus te criou imutável na sua grandiosidade. Deus não te criou pecador, Deus não te criou sofredor. Mas você passa por isso. Sabe por que Deus passa? Porque é só o processo de evolução que todo mundo passa. Que o ser humano passa para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna. Uma pessoa mais conectada com Deus para ser usado como uma ferramenta, como um propósito. Então esse é o aprendizado de trabalhar na unicidade da mente. A salvação é essa escolha que eu faço. E não existe preço, porque só existe uma recompensa, né? E são as graças, as dádivas de Deus. E elas estão o tempo todo presentes aqui, que a gente pode ver isso. E a gente não se importa, né, com as coisas que acontecem nesse mundo externo, que os meus sentimentos querem me trazer às vezes como verdade. Coisas que os meus ouvidos me falam, os meus olhos me mostram, a minha boca fala. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Inclusive a gente viu isso ontem, né? Que é esse momento de ter essa parada, de se conectar com o que Deus tem para falar para nós, e não com o que as coisas externas falam. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância? Ele te faz essa pergunta aqui, vou repetir ela, tá? Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância? Deus não fez. Disso podes estar certo. O que Deus pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer. Olha essa pergunta final aqui, hein? O que ele pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e do solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer. Estás apenas acusando de insanidade de pensar que Deus tenha feito um mundo em que tais coisas parecem ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só loucura faz um mundo como esse. Então, quando você acredita que sua mente está aprisionada no seu corpo, acabou pro seu, aí. Sua mente vem antes e depois, meu amigo. Ela não tá nesse tempo aqui. Eu trouxe essa colocação, essa observação, e é muito interessante você poder observar isso, que é quando você fecha seus olhos. Eu fiquei até em choque com isso ontem também, que eu trouxe essa colocação ontem. Fecha seus olhos 10 minutos. Nossa, parece que foi uma eternidade, por isso que eu fiquei aqui horas. E é assim. Porque Deus na eternidade, ele não se conecta com esse tempo. Por isso que você se sente, né?
à vontade, por isso que você se sente muito tranquilo. Por isso que você se sente muito em paz quando você para ouvir o que Deus tem que falar para você. Que seja 1 minuto. Ele vai te parecer longo, duradouro e muito eterno. E é poderoso demais você entender isso, meu Deus. Não, é muito bom. Então Deus não é louco de criar todo esse mundo de doenças, de arrogância. Então você tem que ter a plena certeza disso. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade, que ele mesmo contradiz a vontade dele, que é a felicidade perfeita para você, que inventou opostos para a verdade, permite mesmo com o sofrimento que a morte triunfe sobre a vida. Tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas, não são de Deus. E podes ver o que Deus não criou. E podes ver o que ele não criou. Deus não criou isso. Né? E como você consegue enxergar isso? Humildemente estando conectado à verdade, à essência. Então a sua própria essência não vai permitir que você veja esse mundo de morte, de dor, de sofrimento. Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? É uma pergunta para você. O que pode ser mais arrogante se achar que Deus quer que você sofra? Que você não tem um propósito? Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitamos o que temos feito tal como é. O poder da decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como o co-criador do universo e tudo que pensas ter feito desaparecerá. Então o que surgir na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. Isso tomará o lugar dos auto-enganos feitos para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. Então o ego, com o seu mundo de ilusões, né, ele fica tentando te atacar o tempo todo para trazer ele como se ele fosse uma verdade, de roubar a sua posição de fazer o que tem que ser feito. Então essa é um grande desafio do homem, que é evoluir a si próprio, estar no seu lugar, conectado a si mesmo. Não é difícil, não é impossível, tá? É possível sim, só que eu tenho que entender que esse caminho não é um caminho simples, né? Ele tem seus desafios. Na verdade, ele é simples, né? Mas ele vai ter desafios no meio do caminho. E você vai estar o tempo todo fazendo escolhas de qual caminho que vai aceitar e qual é a verdade para você. Se é a verdade, se você vai fazer das ilusões verdades ou viver a própria verdade, que é onde você está vivendo a paz, você vive a tranquilidade, você começa a viver o amor, você começa a viver tudo de forma mais intensa. Porque você para, né, de enxergar essa cegueira dessas ilusões que o ego quer te proporcionar e você para de se auto-enganar, de se auto-sabotar. Hoje praticamos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante. Mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade, a sua integridade eterna de que tudo que abrange. A dádiva perfeita de Deus para o seu filho amado, que antes somos nós, tá? Ele fala aqui seu filho maiúsculo. Deixamos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos. E ao invés disso, erguemos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou imaculados como ele próprio, no poder e no amor. Ó o poder disso, hein? Ah, mas eu não sou digno de estar na presença de Deus. Quem te disse que não? Quem tá te dizendo que não é o oposto, é o ego. Ele tá falando isso pra você se ferrar. Ele quer que você fique na merda mesmo, porque ele tá cheio de coisa aí pra te distrair. Ô geraçãozinha que é distraída, que é sensível, né? A gente tá vivendo um momento da sociedade que as pessoas, até a própria tecnologia, né? A gente tem que reavaliar o quanto isso é bom, poderoso e também ao mesmo tempo o quanto é ruim, o quanto aprisiona as pessoas. Que é um nível de distração tão gigante. Imagina você o tempo todo, olha o tempo que você se distrai com coisas totalmente inúteis que nós mesmos criamos, né, que a própria sociedade cria, para te distrair do que é importante dos seus objetivos. Sabe quando você abre uma lata de lixo
e joga uma coisa que não tem mais serventia nela, faz essa autoimagem de você abrindo essa lata de lixo e jogando sua vida lá dentro. Quanto você tá perdendo tempo com essas coisas. Pô, tem gente que às vezes vê notícia o dia inteiro, vê só desgraça. Vê uma notícia, vê uma desgraça, uma notícia ruim, a pessoa vai lá e fica vidrada com a desgraça. Nossa, que terrível, que triste. Não tô dizendo que você não vai ver as notícias, tá? É isso que você tem que entender. A dosagem como você faz isso é que muda a perspectiva como você vê. Aqui é a mesma coisa na nossa jornada, na nossa caminhada de evolução. A sua dosagem, só que aqui, quanto a dosagem, no caso aqui, a salvação é uma dosagem única, pequena. Quanto ela é verdadeira, ela não me exige nada, ela não me cobra muita coisa. Um exemplo, né? Às vezes a gente sabe muito disso. O veneno, às vezes a mesma dose que pode curar, ela pode matar. O chocolate não é ruim, o chocolate é bom, mas tem gente que se mergulha, come quilos e quilos de chocolate, mergulha, despeja, come os seus sentimentos, come as suas frustrações. O chocolate pode ser no álcool. O álcool não é ruim também. O álcool, às vezes, você tomar ele em pequenas doses, ele é uma coisa super tranquila. Ele te faz bem, pode te alegrar o seu corpo, até talvez alegre um pouco do seu espírito, da sua alma. Tudo que é no controle, que não tem excesso, está conectado de forma profunda, quando eu estou comigo mesmo, ele nunca vai me fazer mal. Tudo que me faz mal é quando eu fujo, né? Eu desequilibro, eu estou em estados que me cegam, que me querem o que. Aí onde que eu faço esse filtro? Como que eu faço esse filtro? Quando eu percebo isso claramente através do meu interior. Porque quando eu tô aqui nessa prática da humildade, me entregando com humildade, observando tudo isso, eu começo a entender todas essas questões. E elas não me provocam mais dor ou sofrimento. Porque eu sei que elas são parte desse ciclo de evolução da minha vida, do meu espírito, da minha alma. E nesse caminho eu tô fazendo as minhas escolhas o tempo todo. Mais uma vez, estou escolhendo humildade, estou escolhendo me conectar, estou escolhendo levar essa vida. Estou escolhendo fazer tudo o que eu faço nesse momento. Inclusive, é uma escolha minha estar aqui agora com vocês. Né? Eu acordei... É o meu horário que eu acordo, né? Eu acordo 4h30, 5 horas. Hoje eu acordei 5 horas, cheguei aqui 5 e pouquinho. Falei, pô, hoje eu tô inspirado para gravar a lição, porque eu sei que se eu for gravar mais tarde, talvez eu não vou aprender. Mas é um momento que eu tiro aqui para vocês, quando eu tô estudando aqui com vocês. Eu acredito que se você tá aqui comigo até agora também, é um momento que você tá estudando, você tá buscando um comprometimento maior com você. E eu sei o quanto, às vezes a gente acha que isso é perca de tempo. Mas você não perde nada, tá? Quando você tá conectado nesse eixo de busca, de sabedoria, de conhecimento para te evoluir, você tá tranquilo, entende? As coisas não podem te abalar. O poder da decisão é nosso. E aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus, que reconhecer nós, implica também em que todos os altos conceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida, e na humildade a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor do seu Pai, o direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos como nossos. Então, hoje, eu aceito como meu o reino dos céus, que está aqui dentro da minha mente. Que eu estou conectado nele o tempo todo. Agora nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passarmos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder da decisão é meu. Neste dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Repetindo, o poder da decisão é meu. Nesse dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. O que Deus criou você para ser? Impecável,
maravilhoso, verdadeiro, felicidade perfeita. Deus te criou para isso. Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus, como lhe era destinado, como lhe é destinado, né? Que você fazer essa escolha de Deus, tá habitando dentro da sua alma, da sua essência, do seu coração, e você sendo guiado, usado como um instrumento poderoso na mão de Deus. O corpo é emprestado, tá? Para você cumprir o seu propósito, a sua missão aqui na Terra. Então você tem que estar conectado com a sua consciência. E a sua consciência é que manda nisso tudo que você está vendo. É ela, porque você é um co-criador com a mente de Deus. Então, quando você entende isso, você baixa a sua bola baixa a sua bola se coloca no lugar, humildemente. Se coloca no lugar de co-criador. Você não criou nada, que tudo é antes e depois do tempo que Deus já criou tudo. E tá tudo aí rodando aí. Deus sabe até... Deus sabe... o único que domina no tempo... Na verdade, nem no tempo, né? Que ele é atemporal. Sempre existiu essa energia maior. Então, é grandioso demais você conectar nisso. Talvez se você tentar explicar, passou aqui na minha mente agora, tentar querer racionalizar o poder, imensidão, o antes e o depois de Deus. Não tem como, tá? Você já começa a dar uma surtada na hora que você começa a tentar racionalizar coisas que não são explicáveis. E Deus é assim. Como que eu sei disso? Humildemente reconheça e se coloca à disposição. Apenas isso. O resto tudo se fará tranquilo. Em seguida, guardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser. Né? Então, pare 5 minutos aí, para que ele seja restaurar o que seja destinado. O seu lar em Deus. Que somos nós. Espera por ele pacientemente ao longo do dia e convida-o a cada hora com palavras que começaste o teu dia, concluindo com este modo, com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus ou auto-enganos da verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. Então vai ser tudo isso substituído a cada dia, né? E lembre-se, tem que ser feito isso praticado todos os dias, tá? Não é uma coisa que simplesmente vai vir hoje e vai parar amanhã, tá? Fim da leitura do livro de exercícios. Que isso, hein, meus leões? Que isso, top demais! Isso. Muito bom, muito bom. O poder da decisão é meu. Nesse dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade de Deus me criou para ser. Não esqueça disso. A decisão sempre é sua. Entenda que ficar nesse mundo de ilusões, se você não escolher, é uma decisão sua, sofrer. E sabe quanto você faz essas escolhas? Todos os dias. Todos os dias o ego tá lá te esperando na porta. Imagina que o ego, né? Visualiza ele. Se ficar mais fácil, faz uma figura. Imagina que ele tá assim lá, ó. Você tá saindo de casa e tá lá na porta. Oi, aí, bom? Aí ele passa te olhando. Ele vai te enquadrar todo dia, porque todo dia vai estar lá, ele vai tomar um formato diferente, ele vai estar de um jeito diferente, porque ele quer te pegar você. Ele quer te derrubar você, porque ele não quer que você faz isso aqui, não. Ele não quer que você faz um curso de milagres, ele não quer que você lê a Bíblia, ele não quer que você cumpra o seu propósito. Ele quer que você fique na telenovela, no Big Brother, vendo as notícias do jornal, as desgraças que tá acontecendo. Ele quer que você ache que o mundo é de dor, de sofrimento, que esse mundo não presta, que tudo é uma desgraça. É aí onde o ego quer te pôr. É a armadilha que ele quer te prender. Ele quer te prender nessa existência de sofrimento. E você vai fazer qual escolha? De passar a sua vida sem entregar o seu propósito, sem cumprir o que você veio para cumprir? Ou você vai buscar entender qual que é o seu propósito da sua vida aqui? Por que você veio? Qual que é o seu processo de evolução? Muito poderoso pensar nisso, né, meus leões, meus leões? Muito bom. Gratidão por esse dia de hoje, gratidão universo. As lições estão cada vez mais lindas, né? Que lição maravilhosa, muito esclarecedora a gente entender isso.
Ah, mesmo que eu sei, eu já sabia de antes que a decisão era minha, mas é bom a gente reforçar todos os dias, né? Essa decisão é minha, essa escolha de seguir esse caminho. E a gente tá indo cada vez mais nesse caminho de paz, de luz. E eu tô muito feliz, sou muito grato por essa ferramenta ter aparecido na minha vida e eu vou buscar, né, praticar isso todos os dias. Essa ferramenta vai ser um grande start que acredito para mim, talvez. É como eu falei para vocês, né, não ficar. Às vezes a gente aprende as coisas aqui e tem que vir pro campo de batalha. O que é o campo de batalha? É onde que a gente executa o que a gente tem que fazer, né? Receber a nossa inspiração, pô, às vezes o meu trabalho hoje é isso aqui, é consertar notebook, né? Então eu busco inspiração todo dia para estar conectado e executar as tarefas que eu tenho que fazer. E para finalizar, eu vou colocar uma observação para vocês, que é uma coisa que eu observei em mim e de uma certa forma eu não havia percebido isso e muitas pessoas são assim. Quanto você começa a executar com maestria as coisas que você tem que executar, você você começa a fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais produtiva. Você não leva o mesmo espaço de tempo para fazer essas coisas. E eu falo por mim, que eu trouxe para vocês há um tempo atrás, e eu tomei uma decisão muito séria, porque eu como empreendedor, eu fico aqui no trabalho, às vezes nesses últimos anos, né, foram raros os períodos de tempo que eu fiquei sem trabalhar depois do horário, depois das 6 horas. E eu falava, pô, até quando isso, né? Aí eu ficava que das 8 às 6, isso não é alguma coisa errada. E eu sei que tem momentos que talvez eu vou precisar ficar sim depois desse horário. Mas não fazer disso uma rotina, porque eu tô tanto tempo assim que olha a questão que eu levantei. Eu falei, pô, se eu parar de trabalhar 6 horas, o que eu vou fazer da minha vida? Tem dias, né, que eu vou pros meus treinos, que é segunda, quarta e sexta, que eu vou 8 horas, mas às vezes eu deixo, às vezes eu saio da loja e vou bem na hora do treino. Eu vou tipo 7 horas, só que eu pego e vou pro treino. Eu saio daqui da loja 7, 7 e meia, vou lá, tomo banho e vou. E eu parei pra pensar e falei, caracas, o que eu vou fazer com todo esse tempo livre que eu vou ter se eu parar 6 horas? Então, às vezes, inconscientemente, a gente tem medo de descobrir que a gente tem algo muito poderoso para fazer enquanto a gente está nesse ócio, nesse tempo livre. E a gente tem esse auto-engano, né, de se julgar, de se martirizar. E não tem nada demais nisso, tá tudo bem. Eu vou ter espaço para encontrar outras coisas muito poderosas, tão com o meu trabalho, porque ele tem sido, talvez, se eu parar para observar desse ponto de vista espiritual, uma fuga de realizar, de cumprir o meu propósito. E quem me faz isso, quem me segue esse tempo todo é o ego. E eu, trabalhando em cima de entender e compreender isso, eu consigo olhar. E eu conversei isso até com o Tarley, falei, cara, tá errado, a gente tem que dar 6 horas, meu horário é chegar aqui e cumprir meu trabalho, às vezes nem chegar a um ponto que, pô, meu trabalho vai ser das 8 ao meio-dia. E hoje eu percebo que aqui na empresa, eu chego 8, meio-dia, meu trabalho tá pronto. O resto, às vezes, é resolvendo outras demandas. Coisas que talvez eu não precise fazer, ou que eu consiga delegar para outras pessoas executarem. Que o principal que eu tenho que fazer, que é cumprir o meu propósito, que eu sei que é dentro do meu trabalho, que eu cumpro muito, eu acho que eu entrego muito aqui a minha missão com relação aos meus clientes, né? A forma como eu lido com eles é tudo um ensinamento para mim. Eu acho que é uma escola, um aprendizado para mim. E é muito poderoso vocês. Muitas pessoas têm medo de olhar para dentro disso, porque se eu tiver tempo livre para mim ver outras coisas, para mim poder me conhecer a mim mesmo, eu vou ficar assustado, eu vou ficar perplexo. Né? Então a gente tem que fazer essa autoanálise aí. Eu fiz e é uma coisa que eu, quando voltar de viagem agora, eu sei, né? Mais uma vez que eu vou ainda ter esse período de maturação dessa ideia, mas eu já tô 100% conectado nessa ideia que eu vou desligar essa chave aí de ficar nesse excesso do trabalho, porque eu quero fazer reuniões diárias, periódicas comigo. Eu vou fazer uma reunião semanal comigo mesmo, para executar meu planejamento da semana e dali em diante colocar a finca executar.
É a solução. Se não, meu amigo, senão você vai continuar vivendo essa roda aí, correndo atrás do rabo. É isso aí, meus leões e minhas leoas, né? Quis compartilhar essa última experiência pessoal minha com vocês aí, para que vocês possam, né, entender isso também e ver se existe algo em algum nível assim com você, alguma coisa que te prende. Às vezes pode ser as tarefas da casa, as rotinas da casa, pode ser dentro de um relacionamento, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser no cuidado com alguma coisa, alguma questão que você tem que resolver. Enfim, né, observe isso para ver se você não está ficando aprisionado dentro de alguma questão como essa. A minha, no caso, é meu trabalho. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão, tamo junto, até depois do fim.